Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma jornada épica pelo tempo. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais famosas e inspiradoras de todos os tempos. Uma história que prova que a coragem não tem tamanho e que a fé pode mover montanhas. Preparem-se para a incrível batalha de Davi contra Golias. Nossa história começa há mais de 3.000 anos, em um vale chamado Elá. De um lado, o exército dos israelitas, liderado pelo rei Saul. Do outro, seus inimigos mortais, os filisteus. Os dois exércitos estavam acampados em colinas opostas, com um vale entre eles, em um impasse tenso que já durava 40 dias. Mas esse impasse tinha um motivo, e esse motivo tinha nome e quase 3 metros de altura. Golias, todos os dias de manhã e à tarde, Golias, o campeão dos filisteus, descia até o vale. Ele era um gigante, coberto da cabeça aos pés por uma armadura de bronze reluzente, que pesava mais do que um homem adulto. Ele carregava uma lança com uma ponta de ferro pesadíssima e um escudo tão grande que precisava de um ajudante para carregá-lo. Sua voz ecoava pelo vale como um trovão, desafiando os israelitas. Por que vocês formam um exército para a batalha? Ele gritava. Escolham um homem e mandem-no lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos. Imaginem o terror. Os soldados de Israel, mesmo os mais experientes e corajosos, tremiam só de ouvir a voz de Golias. Ninguém, absolutamente ninguém, tinha coragem de aceitar o desafio. O medo paralisava o exército inteiro, e a esperança parecia diminuir a cada dia que passava. O rei Saul chegou a oferecer grandes riquezas, a mão de sua filha em casamento e isenção de impostos para quem derrotasse o gigante. Mas nem assim apareceu um voluntário. O campeão dos filisteus parecia invencível. Enecu, isso longe do campo de batalha. Em Belém, vivia um jovem pastor chamado Davi. Ele era o filho mais novo de Jessé, um rapaz ruivo, de boa aparência e cheio de vida. Seus 3 irmãos mais velhos eram soldados no exército de Saul e estavam lá no vale, enfrentando o medo de Golias. Davi não era um soldado. Sua responsabilidade era cuidar das ovelhas de seu pai. Mas não se enganem. A vida de pastor naquela época não era nada fácil. Davi já havia enfrentado leões e ursos para proteger seu rebanho, mostrando uma coragem e uma força que ninguém esperaria de um jovem como ele. Um dia, Jessé chamou Davi e disse: Filho, pegue estes grãos torrados e estes 10 pães, e leve para seus irmãos no acampamento. Leve também estes queijos para o comandante deles. Veja como eles estão e me traga notícias. Davi obedeceu prontamente. Deixou o rebanho com outro pastor e partiu para o acampamento. Quando Davi chegou, encontrou o exército em formação, gritando o brado de guerra. Ele correu para a linha de frente para encontrar seus irmãos e entregar os suprimentos. E foi nesse exato momento que do outro lado do vale, a figura aterrorizante de Golias apareceu mais uma vez. Davi ouviu com seus próprios ouvidos o desafio arrogante do gigante, e o que ele viu em seguida o chocou. Todos os soldados de Israel, seus heróis, fugiram apavorados. Quem é esse filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi perguntou aos soldados ao seu redor, indignado. Ele não conseguia acreditar no que via. Para Davi, aquilo não era apenas uma ofensa ao exército de Israel, mas uma afronta direta a Deus. Os soldados, ainda assustados, contaram a Davi sobre a recompensa do rei. Mas isso não era o que movia o jovem pastor. O que o movia era sua fé e um senso de justiça. A conversa de Davi chegou aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamá-lo. Quando Davi se apresentou ao rei, ele disse com uma confiança impressionante: Ninguém deve ficar com o coração desfalecido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Saul olhou para o jovem, quase um menino, e disse: Você não pode lutar contra ele. Você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Mas Davi não se abalou. Ele contou ao rei sobre suas experiências como pastor. Seu servo costumava guardar as ovelhas de seu pai.
Quando um leão ou um urso vinha e pegava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele. O feria e livrava a ovelha de sua boca. Se ele se virava contra mim, eu o agarrava pela juba e o matava. O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. A fé e a convicção de Davi eram tão fortes que convenceram o rei Saul. Vá, e que o Senhor esteja com você, disse o rei. Saul então vestiu Davi com sua própria túnica, colocou um capacete de bronze em sua cabeça e o cobriu com sua armadura. Mas Davi mal conseguia se mover. Ele nunca tinha usado aquilo antes. Não posso andar com isto, disse Davi. Não estou acostumado. E então, ele tirou tudo. Em vez da armadura de um rei, Davi pegou o que conhecia: seu cajado de pastor na mão, sua bolsa e sua funda. Uma arma simples, mas que ele dominava com perfeição. Ele desceu até o riacho no vale e escolheu 5 pedras lisas colecondoás em sua bolsa de pastor. Com sua funda na mão, ele começou a caminhar em direção ao gigante filisteu. Quando Golias viu Davi se aproximando, ele não acreditou. Um jovem, com cara de menino, vindo para enfrentá-lo com um cajado de pastor. Golias se sentiu insultado e começou a zombar dele. Por acaso sou um cachorro para você vir contra mim com um pedaço de pau? Gritou o gigante e amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. A resposta de Davi ecoou pelo vale, não com medo, mas com uma fé inabalável. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E todos os que estão aqui saberão que não é com espada ou com lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e ele os entregará em nossas mãos. Dito isso, a batalha começou. Golias se moveu em direção a Davi, e Davi correu em direção à linha de batalha para encontrar o gigante. Enquanto corria, Davi pegou uma pedra de sua bolsa, colocou-a na funda e a girou com toda a sua força. A pedra voou pelo ar, um projétil pequeno, mas preciso e mortal. A pedra atingiu Golias bem na testa, afundando em seu crânio. O gigante cambaleou e caiu com o rosto no chão. O campeão invencível estava derrotado. O silêncio no vale foi quebrado pelos gritos de surpresa e alegria dos israelitas. Davi correu até o gigante caído, que não tinha espada, e usou a própria espada de Golias para completar sua vitória. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, o pânico tomou conta deles. Eles se viraram e fugiram, com o exército de Israel perseguindo-os e conquistando uma vitória retumbante. A história de Davi e Golias nos ensina uma lição poderosa. Não importa o tamanho dos gigantes que enfrentamos em nossas vidas, sejam eles problemas, medos ou desafios que parecem impossíveis. O que importa é o tamanho da nossa coragem, da nossa fé e da nossa determinação. Davi não venceu com a força de um soldado, mas com a confiança de quem sabia que não estava lutando sozinho. Ele usou as habilidades que tinha e enfrentou o impossível. E assim como Davi, nós também podemos encontrar força em lugares inesperados para vencer nossas próprias batalhas. Obrigado por assistirem a mais este vídeo. Se você gostou dessa história inspiradora, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas jornadas. Deixe nos comentários qual gigante você está enfrentando hoje. Até a próxima!